Estamos de volta com o terceiro bloco do Hora da Saúde de hoje. Nós estamos falando sobre vacina, como é o desenvolvimento da vacina, a importância da vacinação. Eu continuo com o infectologista do Hospital de Amor, Dr. Paulo de Tarso de Oliveira e Castro, que está falando com a gente sobre esse assunto tão importante, tão necessário, principalmente nesse momento em que estamos vivendo em todo o mundo. Dr. Paulo, vacina, elas só são eficazes para as doenças virais? Não, felizmente não. Nós temos algumas doenças bacterianas, por exemplo, tuberculose, meningite, pneumonia bacteriana, salmonela e outras doenças aí bacterianas que existem vacinas. E felizmente existem vacinas. E elas agem no organismo da mesma forma ou de maneira similar para vírus ou para bactérias? O objetivo é você pegar o material daquele determinado micro-organismo, daquele micróbio, injeta na pessoa. E quando você injeta, ela vai provocar no organismo uma reação, que é a produção de anticorpos, que são células da nossa defesa. E, felizmente, na grande maioria das vezes, provocam uma imunidade bastante duradoura. São algumas situações, por exemplo, a vacina da gripe, que nós precisamos estar tomando todo ano porque a imunidade cai. Nas outras, na maioria das vezes, a imunidade é bastante duradoura. Doutor Paulo, quais são as maiores dificuldades no desenvolvimento de uma vacina? As maiores dificuldades é você encontrar qual vai ser aquela parte que vai realmente produzir defesa com segurança, A partir daí você vai partir para os testes, E hoje, felizmente, com a tecnologia, está se produzindo vacinas cada vez mais potentes e seguras, Então depende muito com a evolução da medicina e da tecnologia, hoje se consegue potencializar efeitos aí da maior parte das vacinas. Então, mesmo que já existem vacinas, como existem as várias vacinas da Covid-19, nós esperamos que com certeza essas vacinas serão melhoradas para que produzam uma eficácia melhor, mantendo a segurança. O senhor falou de vacinas esperadas. Quais são as vacinas que são mais esperadas atualmente no mundo? Nossa, são várias, A vacina, por exemplo, da malária. A malária é causada por um protozoário, Mata muito no mundo. A malária hoje mata. Tuberculose mata muito no mundo. Existe a vacina da tuberculose que a gente toma ao nascer, que ela protege a tuberculose de formas graves, diminui a mortalidade. O ideal é que nós tivéssemos uma vacina que poderia proteger contra o desenvolvimento da doença para diminuir a transmissão e diminuir a incidência de tuberculose no mundo. Tuberculose hoje mata cerca de 3 milhões de pessoas no mundo, Tem uma mortalidade altíssima por tuberculose no mundo, principalmente nos países menos desenvolvidos, Existe uma série de outras vacinas que seriam muito bem-vindas. Se pudesse, da dengue, é uma delas. Se nós pudéssemos ter vacina para todas as doenças infecciosas, seria ótimo, Porque com certeza nós iríamos prevenir a maior parte aí das doenças infecciosas. Queria que o senhor falasse também sobre as instituições que mais se destacam no Brasil no desenvolvimento de vacinas. Mas nesse momento em que a gente vive, é importante destacar instituições sérias. Então, nós temos aí, como está sendo amplamente divulgado, o Instituto Butantan, que de longa data vem produzindo vacinas e soros, que é o maior produtor aí de vacinas e soros da América Latina, se não me engano, e a Fiocruz, São instituições extremamente sérias, têm um alto poder de desenvolvimento e de pesquisa e de investimento em tecnologia, e essas são as duas instituições que orgulham o Brasil aí na produção e desenvolvimento de vacinas. Vamos falar especificamente, doutor Paulo, sobre o medo e as fake news que vêm acerca da vacina contra a Covid-19. Como é que o senhor vê esse momento? Em relação às fake news? Isso. Então, sempre que nós temos uma epidemia, e agora mais recentemente essa pandemia, normalmente começam a circular muito as fake news, Parece que quanto mais pânico se causa na população de uma maneira geral, parece que certas pessoas ficam mais satisfeitas ainda, E isso é terrível, porque atrapalha muito
a comunicação das autoridades e da comunidade científica com a população, né? Porque as pessoas passam a acreditar mais nas fake news do que na própria comunidade científica, né? Então isso é terrível. Então nós temos que evitar de divulgar fake news. Nós deveríamos antes checar se realmente aquelas informações são verdadeiras, né? Vê pela Covid aí o tanto de fake news que circula e que está circulando e que já circularam. Por exemplo, aquela história do tratamento precoce. Felizmente, hoje a gente pouco ouve falar no tratamento precoce da Covid. Com as medicações. Isso, Por quê? Porque sabe-se que não tem efeito e que está comprovado cientificamente que o tratamento precoce com cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina não funciona. Foi provado cientificamente que não funciona e, inclusive, pode aumentar a mortalidade, né? Porque, principalmente por conta de arritmia cardíaca causada pela cloroquina ou hidroxicloroquina, né? E em relação às fake news da vacinação, é outro problema, falar que vai alterar o DNA, que a pessoa vai virar jacaré, né? Que são coisas absurdas. Outra coisa, que o uso de máscara não funciona. Todas essas questões foram provadas cientificamente o contrário. Mesmo assim, elas continuam sendo amplamente divulgadas e dificultando a adesão da população às medidas corretas de prevenção e controle da doença. Nós falamos no bloco anterior sobre esse movimento anti-vacina, né, e como ele onera o sistema público de saúde, no caso da Covid. A não vacinação vai onerando ainda mais o sistema. Com certeza. Hoje a gente está falando muito em vacina, né, mas nós não temos vacina, também infelizmente, né? Se a gente estivesse conseguindo vacinar no ritmo que está os Estados Unidos, o Israel, um país vizinho nosso aqui, o Chile, já vacinou praticamente 50% da população, né? E o Brasil ainda está lá com quase 4%, parece que, da população vacinada. É um ritmo muito lento. Para combater essa pandemia, além de ter todas aquelas questões relacionadas às medidas não farmacológicas, que é o distanciamento social, o uso de máscara, a higienização das mãos, a etiqueta da tosse, quer dizer, cobrir a boca e o nariz quando for tossir. Além disso, seria muito importante uma vacinação em massa e bastante acelerada, para a gente diminuir o número de internações, né, e voltar o sistema de saúde a atender as outras doenças também e diminuir a mortalidade por Covid, que nós estamos aí. Hoje o Brasil é o país que mais tem óbitos no mundo pela Covid-19. Nós ultrapassamos recentemente... Um título nada bom de se ouvir. Com certeza, com certeza. E o pior, nós estamos num ritmo de vacinação muito lento, comparado com esses países que estão com essa incidência tão alta como a nossa. Ritmo de vacinação, doutor Paulo. Esse ritmo ele segue de acordo com o plano de imunização no país? Como é que funciona isso? Então, para você ter uma ideia, na campanha contra a influenza, que é a gripe, que o Brasil faz anualmente, o Brasil vacina por dia em torno de 1 milhão de pessoas. Por quê? Tem disponibilidade de vacina, tem logística, o Brasil sabe vacinar, o Brasil sabe fazer campanha de vacinação. Então essas vacinas chegam ao público-alvo, chega à população de maneira efetiva e essas pessoas recebem efetivamente a vacina de uma velocidade muito alta. Você imagina, a gente vacinar 1 milhão de pessoas por dia, é o que deveria estar acontecendo na Covid, né? Já atualmente com a vacina da Covid, pela falta de disponibilidade da vacina, o Brasil deve estar vacinando 250 mil pessoas por dia. Então está muito aquém do que a emergência necessita. O problema, então, agora é a falta da vacina. Principalmente a falta da vacina. Se tivesse vacina, o Brasil estaria vacinando num ritmo muito acelerado a população. O senhor falou a respeito do Plano Nacional de Imunização, que o Brasil é um país que sabe vacinar, que sabe fazer campanha. O Brasil já é referência nesse segmento? Com certeza, o Brasil é referência. Você vê que nós conseguimos um controle super eficaz do sarampo, ficamos vários anos sem ter sarampo no Brasil.
nós praticamente erradicamos a poliomielite no Brasil, né? As outras doenças estão praticamente controladas, estavam, né, controladas com a vacinação, porque a adesão à vacina era boa, vamos dizer assim, tá? Na maior parte do Brasil, com raras exceções. Graças a esse Programa Nacional de Imunização, que já está implementado há um bom tempo no Brasil, né? E é um dos orgulhos do SUS, porque disponibiliza uma série de vacinas de maneira gratuita, né, para a população como um todo. Doutor Paulo, eu queria que a gente voltasse agora. As outras doenças, né, que são prevenidas, foram erradicadas por vacina, outras que estão voltando por esse movimento anti-vacina. Falasse para o pessoal que está em casa quais as doenças que estão ainda, né, erradicadas do país e quais voltaram pela falta de vacinação. Não, o principal exemplo aí de doença que estava praticamente erradicada e que voltou é o sarampo. Né, voltou com tudo e acabou causando óbitos. E o sarampo é uma doença fácil de ser adquirida. Sim, muito fácil. Ela é tão transmissível quanto ou mais do que a própria Covid. Que o vírus flutua. Isso, o vírus é transmitido por aerossol também e ele tem uma capacidade muito grande de disseminação. Para você ter uma ideia, uma pessoa que adquire sarampo, ela tem a capacidade de infectar outras 20. Né? Bastante. É muita gente, né? Então é uma doença que dissemina de uma maneira muito rápida. A poliomielite é um risco muito grande de voltar, porque existe a ocorrência de poliomielite no Brasil, fora do Brasil, na África, né? Então existe uma preocupação muito grande. Se a gente abaixar a cobertura vacinal, com certeza nós vamos voltar a ver poliomielite, que é uma doença que pode levar ao óbito, né? Ou pode causar sequela grave, né? Então isso é muito triste. São esses dois exemplos os principais. A hepatite B, a vacinação é um pouco mais recente no Brasil. Ela começou na década de 90, né? Hoje já se vacina ao nascimento. Então diminuiu muito a incidência de hepatite B. De meningite meningocócica também diminuiu muito a incidência. A gente vê casos esporádicos. Dificilmente você vê um ou outro surto epidêmico, né? A meningite por uma bactéria chamada Haemophilus influenza, ela é também uma doença grave que causava meningite e que foi controlada, né? Ela foi super controlada, ela ou causava óbito nas crianças ou deixava sequela grave. Eu estou formado há mais de 30 anos e eu cheguei a ver, né, epidemias de meningite, epidemias por hemófilos, que as crianças ou morriam ou poderiam sair com sequela, né? Felizmente, dificilmente a gente vê isso hoje. Doutor Paulo, por que existem vacinas que as pessoas falam que não fazem efeito ou algumas pessoas usam o termo a vacina não pegou? Por que isso acontece? Não, existe, porque é aquilo que eu expliquei no início, né? A vacina, às vezes, ela não diminui o risco de você pegar a doença, quer dizer, você pega a doença, mas você tem uma doença mais leve. Então existe, né, ainda esse termo, falar que a vacina não pegou. Com certeza algum grau de proteção ela causou para evitar de ter uma doença mais grave. Então o indivíduo vacinado, nenhuma vacina tem uma eficácia de 100%, nenhuma delas, né? Mas tem vacinas que têm eficácia de mais de 90%. Isso é muito bom, né? Mas ela te protege de você ter uma doença mais grave, na grande maioria das vezes. Vamos para uma doença, não sei se eu posso dizer mais simples, a gripe. É importante também vacinar todo ano a população que deve ser vacinada? Super importante. Além da vacinação, as outras medidas, né, de controle que também serve para a gripe, que é o distanciamento social, a etiqueta da tosse, o uso da máscara, a higienização das mãos. Tanto é que, pós-pandemia de Covid, a cobertura vacinal para a gripe foi muito boa, porque foi feita uma campanha muito boa o ano passado, e a população entendeu e procurou a vacina, a população se vacinou, então nós diminuímos muito a incidência de influenza, que é a gripe. E a gripe também mata. A gripe mata principalmente as pessoas do grupo de risco, que são as pessoas com problemas cardíacos, com problemas pulmonares, os idosos, os diabéticos. Então eu preciso retirar aquela Isso, você vai proteger. Como mais simples. Isso, com certeza. Aqui na Fundação, nós temos a particularidade de ter indivíduos
com a baixa defesa da imunidade aí causada pelo câncer ou pela quimioterapia, e nós fazemos exames, né, para vírus respiratórios. De um ano para cá, caiu muito a incidência de outros vírus que causam doenças respiratórias. Isso, com certeza, por conta da vacinação contra a gripe e por conta das outras medidas, que é o distanciamento social, o uso da máscara, a higienização das mãos, evitar aglomerações. Isso controlou os outros vírus. Nós tivemos uma incidência menor das outras doenças respiratórias virais. São hábitos, então, que seria bom que continuassem sendo cultivados. É um absurdo você não ter esses hábitos, né? É um absurdo você precisar falar que a pessoa precisa proteger a boca e o nariz quando for tossir. Que depois que ela colocar a mão no nariz e na boca, ela precisa fazer a higienização das mãos. Que ela precisa higienizar as mãos antes de se alimentar, antes de tocar o nariz, os olhos e a boca, né? Isso são hábitos básicos de higiene pessoal. Dr. Paulo de Tarso, muito obrigado. Quero agradecer a sua presença, a sua participação no Hora da Saúde de hoje. Agradecer por ter esclarecido tantas dúvidas nossas e da população. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade e sempre que for necessário eu estou à disposição para participar. Obrigada, e obrigada a você também que esteve conosco em mais esse Hora da Saúde. Quer assistir novamente esse programa, quer entender um pouco mais sobre a importância da vacinação? Vai lá, youtube.com/Hospital de Amor, assiste novamente, compartilha com quem você quiser. A gente se encontra em um próximo Hora da Saúde, até lá!